Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Casos de diabetes crescem durante a pandemia do novo coronavírus e preocupam especialistas. A gente está numa situação bastante imprecisa nesse momento, né? Tudo indica que o número de casos está aumentando, a ocupação dos leitos dos hospitais está aumentando. Então, a gente tem que colaborar para que o sistema de saúde não entre em colapso. Pessoas em situação de rua ganham atendimento gratuito para emissão de documentos. E você vai conhecer o projeto Revolusolar, que leva energia solar de forma sustentável a comunidades carentes. É urgente uma nova solução energética, tanto em termos econômicos, sociais, geração de emprego também. A gente está precisando gerar emprego no Rio de Janeiro, no Brasil, taxa de desemprego altíssima, e ambiental também. Não saia daí, a gente volta já. Viu alguma situação proibida relacionada à propaganda eleitoral? É só contar tudo para ele. Pardal é o nome do aplicativo de celular que vai receber as denúncias e colocar a boca no trombone para que as eleições sejam limpas. Com foto e um texto explicando a situação, você ajuda a combater o que está errado. Baixe agora no seu celular o aplicativo Pardal e faça parte do nosso time. Como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da preocupação de médicos com o aumento de casos de diabetes durante a pandemia do novo coronavírus. Um dos motivos apontados por especialistas é que, com o isolamento social, os brasileiros passaram a ter uma alimentação menos saudável. A reportagem é de Simone Braga. Milhares de brasileiros com diabetes tiveram suas dietas alteradas em razão da quarentena. É o que revela uma pesquisa inédita feita com 1.701 brasileiros com diabetes e que mostrou como a pandemia por Covid-19 mudou a rotina dos pacientes. A pesquisa realizada pela Federação Internacional de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Diabetes entre 22 de abril e 4 de maio identificou que 59,4% das pessoas com diabetes no Brasil apresentaram variação na glicemia no período da pandemia. O estudo também mostrou como o diabetes se apresentou na pandemia de Covid-19, alterando as rotinas dos pacientes com aumento de 29,8% na ingestão de alimentos, redução de cerca de 60% da prática de atividades físicas, entre outros temas. Muita gente realmente perdeu o controle, seja porque fizeram menos testes da glicose, ou porque acordaram em horários diferentes e aí perderam aquela rotina, as refeições, os horários, as aplicações de insulina, o uso de medicamento, mas principalmente pelo sedentarismo. O sedentarismo prejudicou muito o paciente com diabetes, porque um dos pilares do tratamento é a movimentação, é a atividade física, mesmo que seja no dia a dia, sem ser uma atividade física programada em academia. Então, você pede que o paciente caminhe um pouco mais, desça do ônibus um ponto antes para poder caminhar, suba um pouco de escada, e isso realmente foi o ponto principal dos pacientes. Tem mais um ponto que eu considero muito importante, que foi a questão emocional, da proibição, da reclusão, do não saber do amanhã. Isso eu acho que também pode ter contribuído para alterações na baixa adesão do tratamento do diabetes. Os profissionais da área de saúde fazem um alerta. Neste momento de pandemia, é importante que as pessoas com diabetes sejam orientadas e mantenham a sua medicação sempre com a supervisão de um médico especialista. A chefe do Serviço de Diabetes do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, Luiz Capriglione, Rosane Kupfer, fez um alerta e também dá dicas para os pacientes. Quando houver uma situação mais confortável, dar preferência aos alimentos naturais, muita verdura, um pouco de fruta, legumes, arroz, feijão, uma proteína,
Manter o horário da alimentação é fundamental, manter um horário para dormir. Essa questão de ficar em casa, vou ver televisão até a hora que eu quiser. Não faça isso. Tente dormir sempre na mesma hora, acordar na mesma hora, se caminhar dentro de casa, se não puder sair. A gente está numa situação bastante imprecisa nesse momento, né? Tudo indica que o número de casos está aumentando, a ocupação dos leitos dos hospitais está aumentando. Então, a gente tem que colaborar para que o sistema de saúde não entre em colapso. Lembrando que a gente está sem os hospitais de campanha nesse momento e que, se as pessoas adoecerem, é muito importante que não adoeçam ao mesmo tempo, para que tenham oportunidade de serem bem atendidas nos hospitais e dar oportunidade aos outros também. A gente tem que ter muita paciência. Eu convivo com alguns idosos, né, dou assistência a alguns idosos, e uma das queixas principais é porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa, sem autonomia, para idosos autônomos, né, que tomam conta da sua própria vida, que não foram acostumados a que ninguém tome conta da vida deles, né? Eles estão assim, muito frustrados. A condição física deles está se deteriorando, porque eles não fazem mais as atividades que faziam. Mas o que a gente pede é um pouco mais de paciência em pró da vida. E que isso vai passar, a gente vai ter vacina, a perspectiva é boa, é muito boa, só que a gente precisa ter muita paciência. Então, dá preferência a alimentos naturais, nada de processados, né? Conservados, enfim, empacotados. Vamos para a cozinha, vamos envolver as crianças nisso tudo também. A gente tem vários pacientes com diabetes que são muito jovens, que tiveram que ficar em casa sem uma aula online. Tudo isso gerou muita confusão em casa, os pais também ficaram com uma ansiedade muito grande. Por isso que eu digo, vamos tentar manter uma rotina em função do diabetes, porque isso vai passar. A médica endocrinologista também falou sobre os trabalhos do Instituto e ressaltou a importância dos cuidados para os idosos e as crianças. A gente sabe que o diabetes ele pode descontrolar em função de infecções, e o paciente que não souber adaptar o seu tratamento a esses momentos. Tem muita gente, por exemplo, que acha que quando tem uma infecção, perde o apetite, não deve usar insulina. Isso é errado. A gente tem que usar insulina mesmo comendo menos e fazer o testezinho da glicemia para ver se essa insulina está adequada. Às vezes tem que diminuir e às vezes tem que até aumentar. Então, é o que a gente chama de tratamento nos dias de doença. Tem que observar isso muito bem. Por exemplo, está se usando muito corticoide no tratamento da Covid. E o corticoide, sabidamente, aumenta a glicemia. Então, os pacientes têm que ficar atentos às medicações que vão ser prescritas para eles. E, na dúvida, procurar o médico ou clínico, ou endocrinologista que esteja assistindo o paciente. A gente está de portas abertas para os pacientes com consulta marcada, né? Porque, como centro de referência, os pacientes de primeira vez eles são referenciados pela regulação e atendidos como pacientes de primeira vez. E aí são fichados no hospital. Então, as portas abertas aqui não funcionam em emergência, por exemplo, né? Então, só tem que tomar cuidado quando a gente fala o hospital está de portas abertas, mas é uma porta regulada, né? Infelizmente, não temos como atender toda a população. Mas estamos atendendo numa quantidade muito grande. Então, está funcionando o laboratório, a farmácia, a marcação de consultas, tudo que é normalmente. É claro que se entrarmos num alerta muito alto da pandemia, novamente, as pessoas têm que pesar realmente o risco-benefício de sair de casa e vir ao hospital. Mas saibam que as consultas permanecem marcadas. E uma parceria entre a Fundação Leão 13 e o Detran-RJ vai garantir o atendimento para pessoas em situação de rua em um posto no centro.
O atendimento por aqui é agendado com hora marcada. A equipe multidisciplinar foi capacitada para fazer a abordagem de quem chega em busca de emitir seus documentos, como certidão de nascimento, carteira de identidade e até mesmo isenção para a certidão de casamento. Tudo isso é fruto de uma parceria entre a Fundação Leão 13 e o Detran, que prioriza o atendimento de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é também resgatar a cidadania dessas pessoas. Eu tirei, primeiro, a certidão, agora vim buscar minha identidade. Agradeço muito à Fundação Leão 13 pelo atendimento que ele dá para nós que nós moramos na rua. Ao todo do público assistido, 66,3% são homens, 32,5% mulheres. Outro demonstrativo evidencia que 54,5% desse público se apresentam como pessoas em situação de vulnerabilidade social. Têm casa, mas preferem continuar nas ruas. Já 85% têm carteira de identidade e certidão de nascimento. 14,1% não tem qualquer tipo de identificação. A iniciativa faz parte de várias ações que atuam como ferramenta fundamental de assistência e inclusão social. Na Fundação Leão 13, nós temos equipes de educadores sociais e assistentes sociais que já fazem esse atendimento diário a essa população que está em situação de rua. Tá? Então, esse tipo de serviço ele já era ofertado por nossa equipe. Só que essa equipe direcionava os nossos usuários para o posto do Detran. A partir do momento que a gente cria, a gente estabelece essa parceria, a gente começa a dar uma nova cara a esse atendimento. De que forma? Hoje esse cidadão ele é recebido através de agendamento, ele tem uma escuta mais qualificada e ele consegue de forma até mais afetuosa e mais cômoda ter esse serviço. Porque ele é atendido individualmente, ele tem um horário onde ele pode chegar. Então, assim, de fato, a gente qualificou esse atendimento aos nossos usuários. O combate à evasão escolar é o maior desafio da Secretaria Estadual de Educação para 2021. No Brasil, segundo o IBGE, mais de 10 milhões de jovens não completam o ensino médio. Com a pandemia, a tendência é o crescimento dessa evasão. O secretário estadual de Educação, Conte Bittencourt, afirmou que o objetivo agora é garantir a matrícula dos alunos para o ano que vem. Matrícula Fácil é um site amigável, de fácil acesso, e que as famílias poderão fazer a renovação. Aqueles que desejarem presencialmente, ligar para as escolas e marcarem o horário para que a gente possa garantir os devidos protocolos sanitários. A partir do próximo dia 4, teremos a matrícula para os novos alunos e os alunos que desejam mudar de unidade escolar. E depois teremos o que estamos chamando de matrícula especial, uma possibilidade dos alunos de terminalidade desse ano e de 20, alunos do terceiro ano do ensino médio ou da última fase do EJA, poderem voltar para cumprir objetivos de uma disciplina ou de todo o currículo escolar. É o que estamos chamando de matrícula especial e esse calendário ainda não está divulgado, mas quero crer que até o meio de dezembro teremos a data para a matrícula especial dos alunos da terminalidade do ensino médio. Importante é que todos se movimentem, se mobilizem, para que não fique nenhum aluno para trás. A intenção do governo, através da Secretaria de Educação, é matricular todos os nossos alunos. E você vai ver no próximo bloco. Projeto do Rio, que leva energia solar a comunidades, é finalista de prêmio da ONU. Você tem alguma dúvida sobre as eleições municipais 2020? Então já aponta a câmera do seu celular para este QR Code ou anota aí o número que aparece ali embaixo. Tem até dicas para os mesários. Você pergunta e a Justiça Eleitoral responde. Um projeto do Rio que leva energia solar para favelas é finalista de um prêmio global da ONU. Você vai conhecer agora o Revolu Solar. Há 5 anos, a ONG Revolu Solar promove o desenvolvimento sustentável das comunidades por meio da energia solar.
Agora eles planejam construir a primeira cooperativa de energia solar em favelas do país. Eu converso com o diretor executivo da Revolusolar, Eduardo Ávila. Eduardo, obrigado pela sua presença. É muito importante a gente falar, né, sobre desenvolvimento sustentável, comunidades, energia solar, né? E eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, esclarecesse esse projeto, né? Ele já tem 5 anos de existência, né? E ele promove justamente esse desenvolvimento sustentável nas comunidades por meio da energia solar, né? Sim, Sérgio. Obrigado pelo convite, pessoal da Rio TV Câmara aí. A Revolusolar é uma organização social, a gente está aqui no Rio de Janeiro e, como você falou, a gente atua com esse propósito do desenvolvimento sustentável das comunidades de baixa renda, favelas, né? Inicialmente favelas, mas esperamos que nos próximos anos a gente replique esse modelo para outras comunidades, justamente através da energia solar. Então, a gente enxerga um potencial muito grande de transformação social que a energia solar pode ter no Brasil e que ainda é muito subaproveitado. Em alguns outros países do mundo já é bastante aproveitado esse potencial. No Rio e no Brasil, a gente tem um potencial imenso, um dos maiores do país, e uma das necessidades mais latentes no que se refere a acesso à energia elétrica também. Tanto em termos de preço, a conta de luz aqui no Rio de Janeiro aumentou 105% na última década, sabia disso? E está muito caro, é uma das mais caras do país, não cabe no orçamento do pessoal de baixa renda, e a qualidade do serviço de energia para eles também é muito pior do que para as outras classes da sociedade. Então é urgente uma nova solução energética, tanto em termos econômicos, sociais, geração de emprego também. A gente está precisando gerar emprego no Rio de Janeiro, no Brasil, taxa de desemprego altíssima, e ambiental também. É uma fonte de energia limpa, sustentável, que não emite gases de efeito estufa. Então, está super aderente ao que o mundo inteiro, o Rio e o Brasil precisam nesse momento. E aí, a gente faz instalações de geração de energia solar na favela, faz capacitação profissional dos moradores, faz oficinas infantis com as crianças, eventos, pesquisa, um bando de coisa para dar suporte a esse desenvolvimento sustentável que a gente quer promover. E o próximo passo é justamente criar uma cooperativa, né? Explica isso para a gente. Pois é, a gente vinha fazendo um modelo de instalações que a gente chama popularmente de individuais. O pessoal do setor de geração de energia chama de geração local junto à carga, mas esse nome complicado quer dizer que é instalações individuais, que você bota as placas solares no telhado de cada casa ou comércio que vai usar aquela energia. Só que a gente percebeu que esse modelo ia ser difícil de replicar de uma forma sustentável economicamente, porque muitos dos estabelecimentos na favela têm uma estrutura fraca, e aí para aguentar as placas que são muito pesadas, a gente precisa fazer reforma, reforço de estrutura nessas casas, isso acaba encarecendo muito a solução individual. E a gente aprendeu muito também que na favela é mais do que necessidade, tem uma nova visão surgindo da favela, de potência da favela. O que tem de bom na favela que a gente pode aproveitar? E uma coisa que tem de muito bom é esse senso comunitário, essa coletividade, essa cooperação, esse compartilhamento, tanto que se confunde comunidade e favela, né? Então, qual é o nosso atual projeto e que a gente pretende, é o modelo que a gente está desenhando que a gente pretende replicar depois em outras comunidades pelo Rio e Brasil. É através do que se chama da geração compartilhada de energia, que você instala um sistema grande e a energia dali é compartilhada entre várias famílias ou comércios no entorno. Isso se dá, juridicamente, na prática, através de cooperativas. Então, você tem desde 2015, na teoria, e 2016, na prática, a regulação que permite as cooperativas de energia solar no Brasil. Então, é uma coisa super nova e a gente está construindo agora a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil, que é justamente, além de ser mais viável técnica e economicamente, pelos motivos que eu falei, harmoniza muito também com esse senso de coletividade, compartilhamento das favelas. Então, a gente está com um projeto piloto agora sendo construído com 35 famílias da Babilônia de Chapéu Mangueira. Espero que seja só o início e surjam outras nos próximos anos. E quem que pode participar dessa cooperativa?
a moradores das duas comunidades. A gente tem critérios de seleção que os beneficiários têm que estar com a conta de luz regularizada para a gente conseguir formalizar a cooperativa junto à empresa distribuidora de energia aqui. Precisa ter um consumo mínimo de energia para fazer sentido o compartilhamento dos créditos de energia que são gerados nesse sistema de energia solar, porque se a pessoa tem um consumo muito baixo, tem uma taxa de disponibilidade mínima que a concessionária cobra, e aí a gente não conseguiria aproveitar esses créditos. Então, primeiro, tem que ser morador das comunidades que a gente atua, tem que ter a conta de luz regularizada, tem que ter um consumo mínimo que faça com que seja viável o compartilhamento de créditos, e tem que querer, tem que estar engajado, tem que estar animado. E as 35 famílias que estão com a gente nesse piloto estão muito animadas, estão muito engajadas. Elas são os donos da cooperativa, quem gere a cooperativa são elas. A gente, na Revolução Solar, dá o suporte, a assessoria toda, técnica, jurídica, econômica, engenharia, para que eles consigam serem autônomos com essa cooperativa. E muita gente acha que tem pouca gente, né, na favela que está regularizada, e é muito significativo. A gente fez uma pesquisa e 60% da comunidade da Babilônia está regularizada, paga pela conta de luz, paga muito caro. E esse pessoal que sente mais essa dor de uma energia que não cabe no bolso deles, e é de fora, é injusto, eles não entendem direito. Então, é esse pessoal que a gente está focando nesse piloto, e eles que vão ser os multiplicadores desse projeto aí no futuro. E vocês fizeram até uma campanha de financiamento coletivo, né? Conta pra gente, já deu certo? Ultrapassou a expectativa? Sim, a gente, de 17 de setembro a 20 de outubro de 2020, fez uma campanha de financiamento coletivo, crowdfunding, para arrecadar os recursos para fazer esse projeto piloto. A gente tem parcerias de algumas empresas de energia solar que estão cedendo equipamentos e serviços para fazer essa cooperativa acontecer, mas tem uma série de custos, despesas que a gente precisa ter para as obras, para o pessoal local, para cartório e tal. Então a gente a gente bateu a meta, arrecadamos, foram mais de 650 pessoas que contribuíram financeiramente para a campanha. E o dia que fechou foi dia 20 de outubro, foi exatamente o aniversário de 5 anos da Revolução Solar. Então a gente comemorou o aniversário e a meta batida. Foi audacioso, porque a gente botou para fechar a campanha exatamente no dia do aniversário. Era ou bater ou bater. E batemos. E, Sérgio, uma coisa que é bastante interessante em relação à campanha é que, além de arrecadar os recursos que é necessário para o projeto, que é importante, ela conversa muito com essa tradição, com essa ideia de coletividade, de participação, de horizontalidade que a gente está falando das favelas, das cooperativas, e que também harmoniza muito com essa ideia de financiamento coletivo também. Uma professora da Rede Municipal de Ensino foi a vencedora do Prêmio Light nas Escolas. O projeto Meninos do Mangue, de autoria da professora Cláudia Ernest, da Escola Municipal Vieira Fazenda, em Barra de Guaratiba, foi o grande vencedor. A votação foi realizada pelas redes sociais do Centro Cultural Light. Em um vídeo, a primeira colocada comentou o projeto. O projeto Meninos do Mangue, realizado na Escola Municipal Professor Vieira Fazenda, em Barra de Guaratiba, na Restinga da Marambaia, visa o estudo do bioma do manguezal, a flora, a fauna, o movimento das marés. E, sobretudo, também a valorização dos meninos que são alunos da escola e são catadores de caranguejo. São crianças, filhos, netos de pessoas que ainda em 2020 vivem da extração do caranguejo. Professores de outras escolas municipais ficaram em segundo e terceiro lugares. Devido à pandemia, todos os trabalhos foram feitos pela internet. Os vencedores receberam como prêmio aparelhos de celular e um kit para gravação de vídeos. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima!